E aconteceu. E José foi rejeitado. Olha, ser rejeitado é duro. Uma das coisas que fere o ser humano é a rejeição. O ser humano ele é carente de aceitação. Toda vez que o ser humano é rejeitado, isso machuca muito o ser humano. Agora, ser rejeitado por desconhecidos é uma coisa. Ser rejeitado por pessoas que você não conhece, por exemplo, você está lá no ônibus, alguém te rejeita, te trata mal no ônibus, chega lá e te empurra, fala palavras duras a você, você fica ferido. É certo, porque o ser humano não gosta de ser ferido, não gosta de ser rejeitado. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso passa. Isso passa a ponto de 2 semanas depois você nem lembrar da pessoa. Pode até tomar o ônibus com a mesma pessoa e não se lembrar do que ela fez. Agora, quando um parente te rejeita, aí é difícil. Aí é diferente. Quando o teu irmão te rejeita, quando o teu pai te rejeita, quando a tua mãe te rejeita, aí é diferente. Aí complica. Os irmãos o rejeitaram. Os irmãos o desprezaram. Eles, num momento, pegaram José, e de um garoto amado e querido pelo pai, José se transformou num prisioneiro, e foi jogado num poço. E dali ele sai como escravo vendido, e ele vai embora. Olha só que quadro é esse. Ele chegou na metrópole do Egito, diante de pessoas desconhecidas, de uma língua desconhecida, e ele se sentiu aflito e ferido. Imagine esta situação para você. Você num lugar onde não entende a língua, onde você não compreende o que está acontecendo direito, mas você entende que está sendo rejeitado. Sabe por quê? Porque a rejeição não precisa ter língua. A rejeição você não precisa compreender a língua. Quando alguém te rejeita, você entende pelos gestos que você está sendo desprezado. Não precisa nem entender a língua. Quando alguém te trata mal. E ele viu que um homem, um alto funcionário do comando do Egito o comprou. E de um garoto livre, ele se transformou num escravo agora. Eu gostaria de lhes dizer que tem personagens na Bíblia que não suportaram a rejeição. Um deles foi Esaú. Esaú não aceitou a rejeição. Esaú, ele disse, olha, eu fui rejeitado por Deus. Olha, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Esaú foi rejeitado. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Jacó foi escolhido. Esse é um problema do ser humano. O ser humano coloca na boca de Deus palavras que ele não disse. Deus não diz que ele rejeitou Esaú. A Bíblia diz que ele escolheu Jacó. Mas então eu subentendo isso, pregador. Não é assim. Ele não rejeitou Esaú, ele tinha um plano para Esaú, mas Esaú disse, eu fui rejeitado. E ele disse, estou me sentindo mal, eu fui rejeitado, então agora eu quero saber o que Deus não gosta. E disseram para ele, olha, Deus não gosta que se case com mulheres dos inimigos. E sabe o que ele falou? Então é isso que eu vou fazer. Deus não quer isso? Então é bem isso que eu vou fazer, eu vou me casar com 2. Aonde Esaú caiu, José não caiu. E esse jovem, ele disse, eu vou ser fiel, custe o que custar, e ele mudou o seu redor, ele mudou o meio ao seu redor, e ele procurou ser honesto. E eu quero lhes dizer nessa noite que se Potifar tem uma coisa boa, ele só tem algo bom, pouca coisa boa. Ele tem visão administrativa. Porque ele começou a ver José, e ele viu que José era um garoto correto. Então ele colocou na vendinha do Egito. A vendinha nunca tinha dado lucro. Sabe por que não dava lucro? Porque o administrador anterior, ele tratava Potifar da mesma forma como Potifar o tratava. Potifar o tratava como escravo, ele roubava o chefe. Me trate mal, eu te roubo. Me trate mal, eu te leso na boca do caixa. Eu tiro o teu dinheiro. Agora entrou José para administrar. Sabe o que ele fez? No primeiro mês, a venda do Egito, a vendinha que ele tinha, Potifar tinha na escola do Egito, ele deu lucro. Eu quero te dizer nessa noite que se você compra uma mercadoria por 10 e vende ela por 100, pagando todos os impostos, não tem como não ter lucro. Você só não tem lucro se você é roubado. Você só não tem lucro se o teu administrador é desonesto. E então Potifar disse, esse é um garoto de futuro. E ele então levou para o supermercado. E em pouco tempo você vai ver José administrando as empresas, todas as empresas de Potifar. Você vai ver que é uma constante na vida de José, ele se levanta e a vida lhe dá uma rasteira e ele cai de novo. Você vai ver isso por 3 vezes. Ele se levanta, olha, jogaram no buraco do poço, mas ele disse, eu vou ser fiel a Jesus.
E ele então se levanta, e ao se levantar, ele chega lá no topo das empresas de Potifar. Satanás olha para essa cena e diz, não é possível, como é que esse jovem vai ser fiel mesmo sobre o impacto da rejeição? Então Satanás diz, tá querendo ser durão comigo? Então eu vou te mandar o segundo dardo, o segundo ataque. E o segundo ataque veio tremendo, porque esse é um momento difícil. A Bíblia diz que José era bonito. A Bíblia diz que ele era formoso. Poucos homens, a Bíblia diz, eram formosos. Muitas mulheres, existe a parte bíblica, a passagem bíblica dizendo, e era formosa. Várias mulheres, mas poucos homens. Então, ele era um garoto bonitão. Certa vez encontrei uma moça que me disse, ô pastor, sabe como é que eu traduzo essa parte da Bíblia? Eu disse, não. Ela disse, olha, para mim José era sarado. Falei, mas estava doente? Falou, não, é que sarado é tudo no lugar. Então está tudo no lugar. Sim, José estava tudo no lugar. Imagina o José sarado. Imagina, moça. Por favor, as irmãs casadas, nem imagine isso agora, viu? Você agora tem que aguentar o que você tem aí do lado, viu? Bem, então a mulher do chefe, ela tem problemas emocionais, ela é uma mulher confusa. Sabe por quê? Porque o marido não dá assistência, o marido fica longe, o marido distante não dá atenção, fez uma mulher carente e com problemas. 6 meses o marido longe de casa trouxe um monte de problemas. E ela começou a olhar para José, e ela começou a ver que tudo que José punha a mão, melhorava. Tudo que José punha a mão se transformava. Então ela disse, bem, eu vou pensar o seguinte, eu vou pedir para José colocar a mão em mim, quem sabe ele não melhora a minha vida. E foi o que ela fez. Ela chegou em José e disse, assim, na lata, deita comigo. Vamos trocar os personagens da Bíblia. Vamos pôr Davi no lugar de José. Principalmente quando Davi está acordando naquela tarde fatídica. Ele está meio sonolento. Olha, eu quero te dizer o seguinte, você não precisa nem pensar muito. Davi é quem ia atacar a mulher. Ele é que diria, vem cá mulher. Aonde Davi caiu, José não caiu. E essa mulher disse, deita comigo. E ele disse, não. E ela disse, por que não? E José disse 2 razões. 2. Primeira, eu mando em tudo do teu marido. Tudo que o teu marido tem está na minha mão. Eu administro tudo. Eu administro o que você come. Eu administro o que você bebe. Eu administro as tuas saídas, as tuas roupas. Eu administro essa casa. Tudo aqui está na minha mão, menos você. Ela olhou para José e disse, que pena, viu? Aí ele continuou, é o segundo ponto, você não é parte minha, você não é minha. E segundo ponto, e esse é o mais importante, eu não posso pecar contra o meu Deus, porque ele está aqui. E ela disse, o quê? Teu Deus? Está aqui? Sim, está aqui. Mudou de lado. O quê? Ela foi ficando enfesada, disse, teu Deus está aqui? Não estou vendo nada. Ela disse, você quer ver Deus? Pegou José pela mão, levou no templo, e era um meridiano, e tinha um buraco no templo, e então o sol vazava e atingia o solo do templo, e ela disse, você quer ver Deus? Olha, esse aqui é Deus, esse é quente, esse é fervendo. Sabe o que esse Deus me diz? Esse Deus diz, se o teu marido não te dá assistência, se o teu marido não te dá alegria, se ele se preocupa com outras coisas e te deixa de lado, busca alternativas. Eu estou buscando. Ela pegou, levou ele para o outro lado e disse, olha, eu vou te mostrar outro Deus. Esse Deus aqui é mais romântico, que mostrou a lua. Ela estava lá no céu. Ela disse, esse Deus diz, se pintou um clima, se pintou uma chance, se surgiu um momento, ninguém vai saber qual o problema. Por que não? E eu estou aqui te dizendo, deita comigo. Sabe o que José disse para essa mulher? Ele olhou para essa mulher e disse, olha, se você não está conseguindo ver meu Deus por causa da tua idolatria, isso não me importa. O que me importa é que eu consigo ver o meu Deus e eu não vou pecar contra o meu Deus. Que coisa!